Colocar para gravar. Tranquilo. Mais uma vez, só para repassar aqui nesse exercício, questão rápida aqui. Sim, só não entendi a última. A última seria o exercício? Ou seria isso aqui, ó? Dessa vez. Ah, a última que você fez. Entendi, entendi. O que que a gente tem aqui? De novo. Você bateu um olho nesse exercício aqui, você sabe que é energia de ionização. Vixe, Maria. Pega a neném aqui. A neném tá gritando ali. Vai ser assim algumas aulas. Quando eu bater o olho no exercício, eu tiver o elemento químico, um X ou Y ou Z aqui, igual ele fez pra gente, e ele me der para mim o elemento que virou um cátion, nesse caso o alumínio virou cátion, e eu tenho um elétron depois, significa que ele perdeu energia, perdeu o elétron. Então a gente tem energia de ionização. A primeira é menor, porque é fácil tirar o primeiro elétron, a segunda é mais ou menos, o terceiro é um pouco mais complicado, o quarto é mais difícil ainda, impossível. Beleza, próximo exercício que eu tenho, referente às propriedades da tabela periódica, são esses. Eu vou ver se eu monto uma listinha para vocês, fazer até nesse feriadinho. Qualquer coisa eu faço ela também no Google Forms, que é mais fácil vocês fazer, resolver, e aí vocês já pegam o resultado se você citou e errou, para dar uma treinada. A gente tem um exercício aqui, ele fala o seguinte: o estrôncio, por apresentar compartilhamento químico semelhante ao do cálcio, pode substituir este nos dentes e nos ossos dos seres humanos. No caso do isótopo SR, que é estrôncio 90, radioativo, essa substituição pode ser prejudicial à saúde. Considere os números atômicos do estrôncio 38 e do cálcio 20. Beleza. É correto afirmar que a semelhança do comportamento químico entre o cálcio e o estrôncio ocorre por quê? E aí a gente tem lá, letra A, apresenta aproximadamente o mesmo raio atômico, e por isso pode ser facilmente intercambiável. Intercambiável seria trocar um pelo outro, né? Na formação de compostos. O mesmo raio atômico próximo não justifica. Na aula, aqui eu dou uma revisadinha, eu falei para vocês que a semelhança ali, que é o que ele comenta aqui, ó. Ele comenta bem aqui, ó. Comportamentos químicos semelhantes. Seria ocupar o mesmo grupo. A gente tem que lembrar isso. Então a letra A não bate. Apresenta o mesmo número de elétrons, por isso podem ser facilmente intercambiável na formação de compostos. Professor, não sei o número de elétrons aqui. Lembrando, ele me deu o número atômico. Número atômico, que é o Z, número atômico é igual. Z é igual prótons, que é igual a elétrons. Essa alternativa está errada porque não possui o mesmo número de elétrons. Um é 38, um é 20. Número de elétrons totalmente diferente. Letra C, ocupa o mesmo grupo da classificação periódica. Logo, tem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Essa informação é importante. E forma um cátion com a mesma carga. Beleza. Vamos imaginar que você não sabe e não tem a tabela periódica lá numa prova. O que seria ideal? Você fazer distribuição eletrônica, tanto para o estrôncio e para o cálcio. Você faz para os dois. Aí você vai fazer para os dois e vai encontrar alguma coisa ali no fundo. Vou terminar aqui, mas a letra C é a que bate, viu? Por enquanto é que tá batendo. Letra D, estão localizadas no mesmo período da classificação periódica? Meio difícil. Mas para ter semelhança atômica, tem que ser no grupo, não no período. Foi o que ele diz aqui no início. E são dois metais representativos, por isso representa a mesma propriedade química. Não, metais representativos não significa que eles tenham a semelhança de propriedades químicas, mas no grupo sim. A letra C pra gente é que tá certa, viu? Porque eles sim possuem no mesmo no grupo. Se eu fazer a distribuição eletrônica, no finalzinho, eles vão dar certinho, porque eles estão bem aqui, ó. Cadê eles aqui? Deixa eu só voltar aqui para mostrar rapidinho. Aqui, ó. O cálcio tá aqui, ó. Vou apagar aqui porque tá um bolo. Isso aqui, ó. Aí eu até citei para Amanda esses dias. Aí o cálcio e o estronço às vezes aparece. Ele acabou de aparecer pra gente.
Ah, o cálcio tá aqui, o estronço tá aqui, ó. Todo mundo que é do grupo grupo 2 termina com S2, o subnível termina com S2. Eu só não vou fazer a distribuição eletrônica aqui para ganhar tempo, viu? Depois eu passo um exercício para vocês treinar de distribuição eletrônica aqui. Distribuição eletrônica ela é válida para você caracterizar aqui e saber identificar melhor na tabela periódica. Ele é bom por causa disso, a distribuição eletrônica. Seguindo aqui, o que que a gente tem? Um próximo exercício. Aqui fala assim, ó, o galho é um metal de baixíssima temperatura de fusão, 28 graus Celsius. O cromo é um metal usado para revestimento e decoração e anticorrosão e é importante elemento de constituinte de aços inoxidáveis. O potássio e o césio são metais altamente reativos. Reativo, você pensa o seguinte: joga na água, eles reagem muito rápido, explode. Faz de reagir, pensa assim. Assinale a alternativa que apresenta os átomos de césio, cromo, galho e potássio na ordem crescente de tamanho. Beleza. E aí, qual que seria a sequência correta? Minha dica para vocês, minha dica para vocês, minha dica para vocês. Dois elementos que vocês têm que ser bom em tamanho, porque vocês não têm só química para estudar. O menor, o menorzinho dele que possui o menor é o flúor. O maiorzão de todo é o césio, beleza? Se eu for olhar aqui, eu tenho ó, césio, que é CS, cromo, galho e potássio. Professor, e se eu não lembrasse o símbolo, que é CS, é césio? Aí eu peço para você familiarizar. É o que eu fiz com a. Falei para Amanda aqui. Tem elementos que, com o passar do tempo, você vai familiarizando com ele. O césio é um deles. Que vira e mexe, ele vai aparecer num contexto ou em outro. História de Goiás vai aparecer lá, né? No Plano de Goiânia. Aqui em Química vai aparecer alguns elementos radioativos em desastres naturais. O césio entre ele. E aí, nesse caso, o césio ele é um elemento muito grande, ele é o maiorzão que a gente tem na tabela periódica. O que que significa isso? Na ordem crescente, ele é o último. Então, ele tem que estar aqui, que é a letra A, e ele tem que estar aqui, letra C. Beleza? Ele é um dos dois. Então, eu elimino a letra B, D e E. E ainda tem uma inconsistência aqui no exercício, hein? Se eu for olhar o exercício, ele colocou aqui, ó, tá errado um detalhe aqui. O cromo é CR, o galho é GA e o potássio é o K, beleza? CR não, moço. É CR mesmo. E ainda tá errado aqui, ó. Ele tem um KR. Se eu for olhar esse exercício aqui, ele tem duas coisas aqui que não tá batendo muito. Letra A e letra C, ele colocou KR, CS e CS duas vezes. Não tem como o Césio ser maior do que ele, em sequência. Entende? Então, entre letra A e letra C, vamos falar que é um vestibular, um concurso público. Você marcaria a letra A. Por quê? Se você for entrar em recurso, você vai falar que tá errado, ó. E realmente tá errado. E realmente a resposta também é a letra A. Porque eu tenho o galho, depois eu tenho o cromo, depois eu tenho o potássio, depois eu tenho o césio. Então, querendo ou não, o exercício do vestibular te deu uma dica. E aí, o que que talvez diferenciaria vocês de outros alunos, de outros concorrentes? É familiarizar um pouco com o nome, com o símbolo de cada elemento químico. Qual que aparece muito? O potássio é K. Qual que é um que eu pedi para vocês familiarizar agorinha, porque ele é grandão? O césio. Qual que um que não aparece muito, mas vira e mexe a gente vai dar uma comentada, que é dos dois aparece mais, é o galho. Galho é Ga. Talvez o único que você nem ia saber era o cromo, que é o Cr. Cromo, Cr, de cromo. Ele bate certinho o símbolo. Logo a resposta certa é a letra A. Beleza? Se eu tenho a tabela periódica, eu vou olhar na tabela periódica. Aí eu, lembrando, o grupo cresce de cima para baixo, no período cresce da direita para a esquerda. Seguindo nossa vida aqui, eu tenho um último. Pode perguntar, viu? Eu tô seguindo aqui. No último exercício que a gente tem aqui, a gente tem o seguinte: eu tenho uma questãozinha de São Paulo aqui, Universidade de São Paulo.
De cara eu já sei que ela está falando sobre energia perdão, de potencial de ionização ou afinidade eletrônica. Qual dos dois, professor? E aí? Qual dos dois? Vamos lá. Se eu for olhar aqui, de cara, ela tem uma imagem que já me entrega muito. Eu tenho a radiação eletromagnética. Sabe quem que é a radiação eletromagnética? O Sol. O Sol é uma radiação eletromagnética. Eu vou entregar um dado aqui que eu acredito que seja válido para vocês. A luz do poste, essa do poste nosso que a gente tem em frente à nossa casa, quando escurece, ela acende sozinha. Não tem um padrão, quer dizer, um interruptor, não. Alguém lá na prefeitura que liga, não. Ela funciona o seguinte. Talvez atualizou, mudou um pouquinho, mas sempre funcionou o seguinte. Lá em cima ela tem um sensor, uma plaquinha, que o sol manda essa radiação que você está vendo aí na questão. Aí o que essa radiação bate na plaquinha e arranca o elétron. Arranca o elétron. Quando ela arranca o elétron, a plaquinha faz isso aqui, ó. Ela abre assim, ó. Ó, vou mostrar aqui na mãozinha aqui, ó. Ela abre assim, ó. Pá, ela abre. Porque o sol tá batendo e tá tirando elétron. Então ela corta a corrente elétrica. A corrente elétrica tem que estar os dois unidos para a corrente elétrica fluir. Então quando a energia bate, ela corta. Quando chega à noite, não tem radiação eletromagnética. Então, a plaquinha fecha, encosta e a luz acende. Por isso que à noite, nós homens somos atentados a uma certa idade, nós fica com laser lá. Antes tinha, né? Tinha um negocinho vermelho, a gente batia o laser. E aí, quando a gente bate o laser tipo uma cabecinha que tem lá, tipo, parecendo uma lâmpada mesmo, a lâmpada ia e apagava. Porque o laser bate nessa plaquinha e aí sinaliza como fosse o sol, a plaquinha abre de novo. Por isso que em dias nublados, alguns postes, como está sensivelmente regulado, eles acendem. Porque a energia do sol, o sol não bate energia ali na plaquinha, que é um sensor, aí o poste acende a luz. Porque está nublado, ele acha que está de noite, porque parou de ionizar, parou de arrancar elétrons. Entendeu aí? Essa é uma informação muito válida, viu? Vamos imaginar, vai cair no Enem esse ano. Então aqui a energia bate. Então quem chega primeiro aqui é energia, energia. E aqui eu tenho uma carga negativa. O elétron vai e sai. Elétron é E pelo um símbolo na cabecinha aqui, ó, um negativo. E aí o que acontece? Então a resposta certa aqui pra gente, depois que eu definir tudo isso aqui, é a letra B. Eu mostrei para vocês como eu faço uma leitura disso aqui. A energia vem, ela bate e arranca. Professor, por que que não poderia ser a letra A? Porque a letra A ele está falando que é o elétron que bate na plaquinha, não é elétron. É energia que bate. O X é a plaquinha, viu? Seria esse sensorzinho aqui, ó, essa placa. Eu nem li a questão, mas vou chamar ela de placa. Mas é uma placa mesmo, ó, fotocélulas. É assim que funcionam as placas fotovoltaicas, que é aquelas que captam a energia do sol. Ela arranca o elétron, ele vai fazendo ele faz um movimento lá no selênio e tal. Depois a gente faz uma aula separada sobre esse sistema, é legal pra gente aprender. E aí a energia entra, arranca elétron, se arrancar fica cátion, o elétron sai, então é potencial de ionização. Como distinguir mais fácil qual é a energia de ionização ou a eletroafinidade? Energia de ionização é quanto que eu preciso de energia para arrancar um elétron. Eletroafinidade, afinidade é igual quando a gente tem amizade. A gente é muito afetivo, amigo. A gente tem muita afinidade, a gente é muito próximo. Eu conheço tanto você. A gente tá muito próximo. Eletroafinidade tá ligado que o átomo ali tem afinidade mais pelo elétron. Beleza? O que é difícil arrancar o elétron de mim, alguém arrancar de mim, porque eu tenho mais. Quem tem essa eletroafinidade alta? Os menores átomos. Quanto menor for ele, mais eletroafinidade. Energia de ionização é a energia que eu mando para arrancar aquele elétron daquele átomo. Quanto mais eletroafinidade o elemento tiver, mais energia de ionização ele vai ter. No caso da imagem. Vamos lá na imagem. Eletroafinidade seria a placa dificultar o elétron sair. Olhando de cara aqui, vamos ver se vai ficar claro aqui agora. Vou apagar isso aqui só para refazer a explicação. Pode ter deixado o sol ali, pelo menos.
Pensando em vestibular, só você ler isso aqui, ó. As fotocélulas é aquelas placas de energia solar, sabe qual que é? Que a gente vê às vezes em barracão, casa, escapa energia. A galera fala capta energia do sol, mas na verdade não é. Ela não capta energia do sol, não. Ela só faz o quê? O sol bate com a sua radiação eletromagnética e os elétrons vão fluir na placa. Não tem nada a ver com o sol mandar energia, não. A placa mesmo faz o sistema. Sabe qual que é? Eu tô te perguntando aí, Maria. Sabe qual que é essas placas? Maria, ou Eduardo, a Amanda. Beleza, é isso aí. Só de você ler o exercício e falar assim, as fotocélulas ou placa fotovoltaica são dispositivos utilizados como substitutos de interruptores que acendem lâmpadas de uma casa ou poste de rua. É o que está dizendo aqui, ó, foi o que eu expliquei. Esse dispositivo baseia no funcionamento no efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico é o que eu estou explicando. A energia bate, arranca o elétron e os elétrons começam a fluir ali. Como ilustra na imagem. Eu olhando aqui, eletroafinidade seria eu tivesse um átomo grande e um pequeno, o pequeno tem mais eletroafinidade. Nesse caso, só de eu bater o olho, eu sei que é potencial de ionização, porque ionização é eu arrancar elétrons. Ionizar vem disso. Ele virar um íon. Ionização. Ionização vem de íon. Ionização vem de íon. Virar um cátion, um ânion. O elemento X, ele virou um cátion. E aqui nesse caso ele virou um ânion. Só que na imagem a gente viu que o elétron que ele está representado, que ele está saindo. Quando o elétron sai de algum lugar, aquilo que ele saiu vira um cátion. Então, o potencial de ionização seria, ou energia de ionização, a energia necessária para arrancar um elétron. Na imagem, eu vejo isso. A radiação ionizante ela vem, bate na placa e arranca um elétron. Então, eu estou usando uma energia, no caso é o Sol. Beleza? Geralmente, quando vem afinidade eletrônica, eles vão trazer elementos de comparação para vocês também. Belezinha? Vou finalizar aqui a gravação e vou começar a ligação com vocês. Ligação iônica covalente. De prazo a gente fala metálica. Vou só interromper aqui a gravação rapidinho. Ah, o compartilhamento. Não, eu quero encerrar.